Fala galera, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo e dessa vez eu vou ter que ir com a nossa série Como Criar um Jogo RPG. Bem, no último episódio a gente tinha apenas criado, né, o cenário, um pouquinho, claro, do cenário, né? Porque o cenário não vai ser só isso, a gente ainda tem que colocar uma neve no topo das montanhas, melhorar esse céu que vou tirar um episódio apenas para melhorá-lo. E sim, tem como deixar um céu muito bonito. Bem, vamos lá. No episódio de hoje, como eu tinha falado no último episódio, a gente vai se focar bastante agora em programação, ou seja, criar os nossos scripts e tudo mais. Primeiro de tudo, eu vou vir aqui, ó, na pasta Assets. Todo projeto tem. O de vocês pode estar até aberto aqui. Se vocês tiverem aberto mais coisas, vai estar bem em cima. É só vocês puxarem essa barrinha e vir aqui, Assets. E bem, aqui dentro, você vai clicar com o botão direito, vai vir em Create Folder, que eu vou dar o nome de Scripts. A gente abre, clica com o botão direito, Create C Sharp Script. Se vocês têm facilidade, já programaram no Unity anteriormente, vocês podem utilizar o JavaScript. Eu, sinceramente, aqui dentro do Unity eu não gosto muito, mas se vocês tiverem interesse, eu vou utilizar o C Sharp. Beleza, tá aqui o C Sharp. Vou dar um nome para o nosso script. O nome dele vai ser Sword. A gente vai dar as classes a nossas espadas, certo? Então aqui a gente já tem a classe Sword. Qualquer objeto com essa classe vai ter os atributos de uma espada. Ou seja, se eu der essa classe, esse script, para um lápis dentro do jogo, ele vai ter os atributos de uma espada. Entenderam? A gente ainda vai programar essa classe para ela dar esses atributos. Bem, agora a gente vai analisar uma espada e vamos ver quais atributos uma espada tem. Bom, primeiramente a gente tem aqui a classe, ela pode ser editada a qualquer momento. Eu abri ela, né? Eu abri, só clicar duas vezes aqui nela e beleza. Aqui estamos. Bom, dentro da classe eu tenho um void start. O que significa? Isso daqui é um método que não retorna nada. Ou seja, o que acontece dentro dele, ou seja, dentro dessas chavinhas, que abre e fecha, o que acontece aqui dentro não retorna nada. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, um cálculo e eu quero saber o quanto deu, eu vou ter que jogar para uma variável, porque eu não tenho como retornar esse valor magicamente. Eu posso até chamar, né, por exemplo, start, beleza? Eu posso aqui chamar o start, mas ele não retorna nada. A gente ainda dentro tem um método chamado function. Aqui eu não vou ter, que é public test. Não. Pronto. Não. Public. Não, ele não vai funcionar. Em JavaScript, vocês poderiam digitar simplesmente function, aí vocês dariam o nome de uma função. E a função, ela em si retorna valores. Por exemplo, se eu mandar para uma função, eu quero que dentro da função seja somado o valor x com o valor y. Dentro da função eu consigo retornar qual é esse valor. Então, se eu colocar que uma variável, eu ainda vou explicar o que é variável e tudo mais, mas se eu colocar que uma variável é o que retornar dessa função, a variável vai receber o retorno dessa função. Agora, se eu colocar que uma variável é o que retornar de um método void, a variável vai ser nula, porque void não retorna nada. Isso pode estar complicado ainda, mas com o tempo vocês vão começar a entender e vai ficar bem mais simples. Bem, primeiro de tudo, eu vou criar aqui uma variável. Public dano. Certo? Desculpa. Public int dano.
Ou seja, isso daqui é o tanto de dano que a nossa espada vai dar. Public int durabilidade. Public string material. A gente ainda pode melhorar depois e tudo mais. Public string material. E aqui eu coloquei 3 atributos da nossa espada. Ou seja, a gente ainda vai definir para cada espada qual é o dano, qual é a durabilidade e qual é o material dela. Bem, aqui agora a gente ainda pode colocar mais um fator, que é o multiplier dela. Eu vou colocar um float, vou explicar cada coisa. Multiplier, perfeito. Ok, então aqui, o que eu defini? Isso daqui são variáveis, também chamadas de atributos. Bom, aqui na variável eu defini que ela é pública, ou seja, qualquer um consegue acessá-la. Aqui a gente ainda tem o int, ou seja, o inteiro é um inteiro, ou seja, só aceita números e não letras, e não número com vírgula, ou seja, decimais. E o nome da nossa variável, dano. Aqui embaixo eu tenho a mesma coisa, uma variável pública que só aceita números e se chama durabilidade. Aqui a gente tem uma variável pública de tipo string, ou seja, só aceita letras. Então, também números, mas os números não têm as mesmas características que um número. O número vai adquirir a característica de um texto. Então, se você tentar somar um texto com um número, você vai ter uma concatenação. Ou seja, você vai estar somando um texto e um número. Vai ficar, por exemplo, se você tentar somar a palavra teste mais 1, vai ficar teste 1. Agora, se vocês tentarem somar um texto 1 com o número 1, vai ficar 11. Se você tentar somar o número 1 com o número 1, vai ficar 2. Aqui a gente ainda tem o public, ou seja, uma variável pública, do tipo float, ou seja, é decimal. Aceita número com vírgula, multiplier. Entenderam? Então a gente pode colocar, por exemplo, um multiplicador de 1.5. Você reforçou sua espada e ela está dando mais dano. Entenderam? Bem, o que acontece aqui agora? Tudo aqui já está definido. A gente não precisa mais se focar em tantas coisas. A gente pode até tirar esses caras. Eu vou simplesmente documentar, que a gente pode usar mais tarde. Documentar é o fato de você deixar aquela linha de código sem uso. Entenderam? Pronto. Essa linha de código aqui não está sendo usada. Ela é apenas um comentário do meu código. Beleza. Agora eu dou Ctrl S, volto aqui para o Unity. E espera essa... Pronto, carregou. Agora, eu venho aqui no meu FPS Controller e acesso aqui a espada. Eu vou mexer diretamente nessa espada? Não. Primeiramente, eu vou vir aqui em... clicar com o botão direito na pasta Assets, venho aqui. Create Folder Swords. Essa vai ser a pasta onde a gente vai deixar todas as nossas espadas. Bem, agora eu vou vir aqui no jogo, vou selecionar o objeto da espada no Hierarchy, vou pegar ela e puxar para dentro dessa pasta. Pronto. Agora eu gerei... É um pouquinho grande. Agora eu gerei uma... Tá, ele não quer ficar pequeno. Beleza, então. É porque eu acho que eu dei uma mexida nele pra ele ficar menor. E aí ele não quer ficar pequeno agora. Apply, infelizmente. Tudo bem. Agora o que acontece? Aqui a gente salvou a nossa espada. Ah, foi. Tá bom. Beleza, aqui a gente tem a nossa espada, correto? Aqui está ela, bonitinha. O que a gente fez? A gente transformou ela em um prefab. Ou seja, agora ela já está pré-fabricada. Agora, se eu quisesse, era só eu pegar aqui e puxar pro jogo, que já vai estar funcionando. Mas, qual vai ser a importância? A gente vai querer mais pra frente no jogo spawnar, né? Criar
espadas por aí, itens raros e outras coisas. Então, a gente vai precisar ter o prefab dela para já instanciar. Isso parece complicado, mas tudo vai se esclarecer ainda. Bem, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse script, né? Vou selecionar aqui a espada, vou vir no script e vou puxar esse script aqui para baixo das propriedades da espada, que eu já abri as propriedades ali. Beleza. Oh meu Deus, minha espada ficou bugada. Deixa eu arrumar aqui. Beleza. Apply, beleza. Beleza. Aqui agora eu tô com a minha espada. Ela tá um pouquinho grande, depois a gente resolve isso. A gente vai ter que fazer uns bagulhos pra arrumar. Bem, na minha espada aqui agora, o que eu vou fazer? Eu vou puxar o script. Ó, eu selecionei aqui a espada. Agora eu venho aqui na pasta script, seleciono o meu script e puxo aqui para baixo de add component. Vou puxar o meu script. Pronto, puxei. Agora, essa espada, ela possui os atributos de uma espada. Então eu posso definir aqui o dano. Vamos colocar um dano de 5. A durabilidade de 100, não de 1000. O material dela, vamos colocar aqui de aço. E o multiplicador 1. Pronto. Agora, a minha espada, ela tem o dano e tudo mais que ela precisa ter. Bem, agora, nossa espada já é uma espada. Já pode ser chamada assim de uma espada. A gente vai criar um outro script. Antes de mais nada, eu vou vir em Downloads e vou puxar o enemy que a gente baixou ontem. Acho que é esse. Acredito que seja. Tá aqui. Agora, cadê? Aqui. Vamos ver se é esse o enemy. É esse mesmo. Acredito que seja. Não tenho certeza. Bom, vou dar Ctrl C. Tá aqui. Enemy. E jogar tudo aqui pra dentro. Agora, eu passo pra dentro do Unity. E eu mandei no lugar errado, como sempre. Beleza. Só mandar aqui pra Assets e pronto. Nosso inimigo tá setado. Isso mesmo. Agora, tá aqui o nosso inimigo. Esse daqui vai ser, a gente pode chamar ele de inimigo inicial, né? Aquele inimigo no início do jogo que é facilzinho de matar. Beleza. Tá aqui, ele vai ficar flutuando. Claro, a gente pode ainda colocar meio que uma animação nele mais tarde no Blender ou coisa do tipo. Tá aqui o nosso inimigo. Como vocês podem ver, eu consigo atravessá-lo e tudo mais. Bem, agora o que eu vou fazer? Vou vir aqui em Add Component, Physics, e vou colocar o Mesh Collider. Tá aqui. Eu nunca me dei muito bem com esse Mesh Collider, mas... tá funcionando. Prontinho. Pra que serve esse Mesh Collider? Eu tenho a mecha, né? Eu tenho meio que como é esse objeto. Então o próprio Unity, através da mesh, ele consegue formar um colisor pra gente bater no bichinho. Então, ó, eu tirei ali o Mesh Collider, o Convex, e pronto, tá funcionando. A gente consegue atravessar aqui, ó, certinho. Então, só tá com o colisor, a gente só consegue colidir nele aonde realmente ele existe. Então, por exemplo, nesse cantinho aqui, se a gente fosse menor, a gente ia conseguir passar. Pronto. Porque aqui não tem colisor. Bem, agora se a gente bate no bicho, a gente não consegue atravessar ele. Ok. O que eu vou fazer agora? A gente vai criar o enemy HP. Ou seja, a gente vai dar uma vida para o nosso inimigo. Então a gente vai vir aqui, vai vir em C# script enemy HP. Beleza, eu abro. E a gente vai ter mais uma classe. O enemy HP, pode tirar isso daqui.
Ok, ele deu esse probleminha, beleza, resolvido. O NMHP, ele vai aceitar algumas variáveis, por exemplo, public int vida, public int dano, public, que mais? Já sei, int multiplier. Pronto, aqui a gente tem algumas coisinhas simples do nosso inimigo. Ou seja, ali dentro a gente consegue meio que setar alguns detalhes, como vida, dano, entre outras coisas. Isso são apenas classes. São coisas bem superficiais que, se você ainda não entendeu, como eu sempre digo, fica tranquilo. Ainda tudo vai se esclarecer. Beleza. Opa. Eu já tenho aqui. Deixa eu criar aqui uma pasta chamada enemies. Que folder? Enemies. Beleza. Agora eu vou fazer a mesma coisa com ele aqui, puxar ele pra cá. Pronto, agora sempre que eu for reinstanciá-lo, ou seja, recriá-lo, ele já vai estar aqui. Agora eu só venho aqui, pego o script, puxo o NMHP para... Opa, seleciono ele, venho scripts, NMHP e mando para dentro. Ok, tá aqui o NMHP. Que bonitinho. Tá aqui o NMHP. Então aqui eu consigo agora setar a vida dele, entre outros fatores. Vou colocar uma vida de 20, dano de 5 e multiplier de 1. Pronto. Setado o nosso bichinho. Ok? Beleza. Agora, o nosso bichinho ele tem os próprios atributos dele. Eu vou criar mais um script. E esse daqui vai ser o hit. Ótimo. Beleza. Bom, esse script aqui ele vai ser um pouquinho mais complexo. E o que acontece? Ele vai se focar agora pra gente dar dano ao inimigo. Certo? Bem, então, primeiro de tudo, eu vou aqui no void update. E o void update, a cada frame, ele executa o que está dentro dele. Então, a cada frame, o jogo vai ver se eu estou perto de um inimigo. E se eu estou pressionando, por exemplo, o botão do mouse, tecla de combate. Então, vamos lá. If input.get mouse button down 0. Pronto. Aqui dentro eu vou colocar... bom, agora a gente precisa analisar como é que a gente vai pegar esse inimigo aqui próximo. O inimigo mais próximo, né? Tá. Vamos dar uma tag para ele de adicionar tag enemy. Pronto. Beleza, galera. Voltando aqui, agora o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar saber aonde o nosso mouse está mirando, para a gente saber se ele está olhando mesmo para o inimigo. Então, a gente vai inicializar aqui um raycast. Opa. Raycast. Beleza, galera. Então, agora a gente vai precisar analisar para ver se a gente tá mesmo mirando no inimigo. Então a gente vai dar aqui um raycast hit com o nome de hit minúsculo. Depois a gente vai colocar aqui ray é igual a câmera ponto main ponto screen point to ray input mouse. Pronto, agora a gente está vendo aonde o nosso mouse está olhando, né? Se é que a gente pode dizer assim, mouse position. Legal. Agora a gente vai ver
vai analisar o que a gente está olhando. If physics ponto raycast ray, vírgula, out hit, aqui a distância, sem F, abre chaves, fecha chaves, pronto. Ok. Falta um parênteses aqui. Legal. Aqui dentro vai acontecer o que a gente quer que aconteça quando a gente clicar, né, para bater no inimigo. Então a gente vai primeiro de tudo pegar a vida do inimigo, né? Então a gente vai escrever hit ponto transform ponto game object ponto get component, abre setinha para o lado esquerdo, digita enemy HP, fecha, abre e fecha parênteses também, ponto vida, menos igual. Agora a gente vai pegar o dano que a nossa espada dá. Então, get component, sword, abre, mesma coisa, ponto dano. Pronto. Agora a gente já está dando dano no inimigo. Vamos só para saber se está dando certo, vamos dar um debug.log a vida do inimigo. Tá aqui. Dá um Ctrl S e pronto. Tá funcionando? Não. Agora a gente vai pegar esse hit e vai jogar para nossa espada. Pronto. Agora a gente tem aqui o script do hit. Só que, ó, se vocês verem, está faltando a classe da espada. Por quê? Porque quando a gente colocou aqui o script, a classe nessa espada aqui do prefab, ela não foi automaticamente para essa espada. Então é só a gente vir aqui nessa espadinha, clicar com o botão direito na classe, copiar componente, voltar aqui nessa espada, clica com o botão direito, por exemplo, aqui, paste componente as new. A gente também vai ter que puxar o hit para esse prefab da espada. Então pega aqui o hit, opa, seleciona a espada, script do hit e joga aqui dentro. Pronto. Agora, o que acontece? Se eu estou certo, isso vai dar certo. Se não, vai dar muito errado. Beleza, se eu vir aqui no inimigo, pronto, tá funcionando. Aqui embaixo, ó, como vocês podem ver, aqui meu mouse, ó, não sei se vocês conseguem ver, ali embaixinho tá aqui a vida do inimigo. Então o que acontece? Se vocês se lembram, o nosso inimigo, ele tinha 20 de vida, a gente definiu ele como 20 de vida. Quando a gente clica, tá ali, 10, 5 e 0. Por quê? A nossa espada, ela dá 5 de dano. Então tá removendo 5 a 5 a vida do inimigo. A gente só vai ter que colocar agora aqui, if esse cara aqui, se a vida do inimigo for igual a 0, o inimigo morre. Acredito eu. Beleza, então a gente coloca aqui destroy hit.transform.gameObject. Tranquilo. Agora a gente testa. E caso seja 0 vida dele, pô, morreu. Prontinho, galera. Agora vamos tentar colocar outros inimigos. Por exemplo, eu venho aqui, puxo esse inimigo, puxo esse outro e esse daqui. Vamos testar. Ó, a gente vai clicar nesse cara e pá, 15 de vida. Vamos clicar de novo. Vamos deixar esse cara aqui com 5. Pronto, 5. Agora eu venho nesse carinha e... Viu? Aqui a gente já tem um problema. A gente foi reduzindo a vida deles até que zerou a vida deles, mas cada um não está com a própria vida. Então, ó, isso é um problema a corrigir. Certo? Beleza. 15, 10, 5.
Morreu. Ok. Isso é um sério problema a se resolver. Vamos analisar de inimigo para inimigo para ver o que tá dando problema. Esse daqui é o 1. Então, ó, a vida dele ali tá em 15. A vida desses carinhas aqui também. Ó, tudo em 20. Só esse cara aqui que tá com 15. Ó, se a gente matá-lo, pronto. Agora a vida do resto tá tudo em 20. Agora a gente vem aqui e pá. Beleza. Tudo funcionando bonitinho. Só que se eu clicar... Eita. Beleza. Então, se eu clicar aqui, a vida dele ali tá reduzindo. Tranquilamente. Ok, último teste. Vamos só deixar aquele cara ali, o primeiro aqui, com 5 de vida. Pá, pá, pá. Agora, deixa eu ver aqui na cena. Esse daqui. Segundo ali, tá falando que ele tá com 20. Então a gente vem aqui e pronto. Reduziu pra 5. Se eu bater nesse cara, ele morre. E se eu bater nesse cara, ele reduz a vida até morrer. Perfeito. Então, galera, é isso. Muito obrigado e fui! Tchau!